Juliana, seja bem-vinda, tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Tudo bem contigo? Muito bom estar Tudo aqui bem ao vivo com também. vocês. Seja super bem-vindo, uma honra te receber. Juliana, eu vou começar com você enquanto a gente espera. É Marlete mesmo o nome dela, né? Não é Marlene, não, e eu tô com uma letra trocada. Isso, professora Marlete. Então tá bom, legal. A gente espera a Marlete, daqui a pouquinho ela entra com a gente. Enquanto isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas em relação a todos esses eventos que acontecem. Em Fundo Brasil tem vários movimentos que fazem parte do fundo, né, que são financiados de alguma forma pelo fundo, participando dessas discussões, né? Então conta um pouquinho para a gente sobre as expectativas. Então, Thalita, a gente vai estar lá também nesse final de semana, em Belém, nos próximos dias, para acompanhar as atividades das organizações parceiras que estão lá, que estarão por lá, mas muito também para acompanhar os debates, né, que são sempre muito ricos e servem como direcionamento das nossas ações, já que aqui no Fundo Brasil a gente tem como premissa nos pautarmos pela escuta que a gente está sempre fazendo com os movimentos sociais. Né? Então a gente está esperando aí ver algumas temáticas que a gente tem acompanhado, mas não tudo, porque já são mais de 400 eventos confirmados entre os diálogos amazônicos e a Assembleia dos Povos da Terra para a Amazônia, e entre esses eventos estão mesas, rodas, debates, né? Mas creio que a emergência climática vai estar entre os assuntos mais pautados, até mesmo para dialogar com os objetivos da cúpula. Né? Então a Sim. gente deve ver a sociedade civil trazendo aí alternativas para enfrentar esse que talvez seja o grande desafio da nossa geração, né? Pautando também a necessidade de pensarmos caminhos para uma transição justa. E aí, da nossa experiência, a gente vê que não dá para se falar em transição justa sem abordar o direito à terra e território de povos e comunidades tradicionais, o que passa pela demarcação de terras indígenas, pela titulação de terras quilombolas, pela garantia de uma justiça agrária. Então, a gente também deve ter debates sobre a questão dos grandes empreendimentos na Amazônia, né, além do avanço do garimpo e da indústria petrolífera, que é algo que tem sido muito debatido aí nas últimas semanas. Uma outra questão que também tem preocupado muito é a proteção dos defensores e defensoras de direitos humanos e direitos socioambientais, né, trazendo aqui, como é bastante enigmático, o caso dos povos indígenas, que saiu um estudo no mês passado, publicado pela Justiça Global e pela Terra dos Direitos, que afirmam, né, que durante os anos de 2019 e 2022, as lideranças indígenas foram um terço de todos os casos de violências contra defensores e defensoras de direitos humanos no país. Para além disso, outros assuntos também serão pautados, como é o caso da educação escolar indígena, que foi tão maltratada nos últimos anos, mas aí a professora Marlete vai poder explicar para a gente com muito mais propriedade, né? Mas é uma temática de suma importância para a gente pensar no futuro, né? E pensar também como a gente fortalece a autodeterminação e o protagonismo dos povos indígenas. A gente está dando uma olhada nessas imagens de protestos indígenas, né? Esse vai ser mais um momento de se discutir essa questão, todas as pautas relativas a indígenas e outros povos tradicionais, como a Juliana coloca aqui para a gente. Aliás, é muito interessante que os movimentos sociais possam se reunir nesse pré-evento, porque não são muitas as oportunidades de se discutir tão amplamente assim a pauta, né, dos povos tradicionais. Chega a ser um momento histórico esse, que vai reunir tanta gente, tantos movimentos. O Fundo do Brasil, inclusive, tem vários movimentos apoiados participando, né? Você tem um número de quantos, inclusive, Juliana? Thalita, eu não tenho um número aqui, porque, como eu te falei, são mais de 400 eventos já confirmados, a gente ainda está Então, tentando ter uma dimensão disso, a gente ainda não tem a confirmação de todo mundo que vai estar lá, a gente está conversando com o pessoal para até construir nossas agendas, porque essas confirmações saíram essa semana, mas, de fato, está sendo visto como um momento histórico, até encarado aí como uma pré-cúpula, né, uma preparação para a cidade de Belém, para a cúpula que vem aí em 2025, né? E também é uma oportunidade única de povos diversos, comunidades diversas estarem juntos debatendo sobre essa questão da Amazônia e fazerem essa ascendência né, perante a cúpula com os presidentes que vão estar lá presentes a partir do dia 8.
Acho que para além dessa questão dos presidentes estarem presentes, e isso é muito importante, porque são os 8 presidentes ali dos estados amazônicos, tem essa questão dos movimentos trocarem entre si. E essas também são oportunidades únicas, né? Dos movimentos se conversarem, discutirem sobre pautas em comum e, de fato, adensarem a luta. Portanto, um momento histórico muito importante. Eu queria que você falasse sobre os editais de apoio a movimentos indígenas e de discussão em relação a povos tradicionais que o próprio Fundo Brasil tem e como esses apoios são feitos. Então, Thalita, em geral, os nossos apoios a gente faz por intermédio de editais, né? Então, para povos indígenas, a gente está aqui finalizando o ciclo do nosso edital em defesa dos direitos dos povos indígenas, que é voltado apenas para organizações indígenas, mas a gente tem também o SOS Amazônia, que é uma linha de apoio emergencial que conta com um comitê independente formado por 3 lideranças indígenas que analisam projetos e recomendam que façamos apoios para atividades emergenciais de organizações indígenas da Amazônia brasileira, como foi o caso do Foreia, né, que foi contemplado nessa linha, e a gente agora vai poder apoiar as atividades de articulação e incidência que elas estão prevendo para os próximos dias em Belém. A gente apoia também, através de linha emergencial, os defensores e defensoras de direitos humanos e socioambientais que estão sob ameaça, sob risco, né, que só no último ano mais de 35 lideranças ou comunidades indígenas nessa situação já foram apoiadas para terem suas redes e mecanismos de proteção e segurança fortalecidos, né? Mas, além disso, a gente conta com uma gama de outros editais que apoiam também as organizações indígenas, como é o caso do nosso edital geral, do edital de mobilização e defesa dos espaços cívicos e da democracia, do edital de apoio a defensores e, mais recentemente, o edital que foi lançado ontem, que é o edital de Direitos Humanos e Justiça Criminal, que prevê o apoio a pelo menos 10 propostas, apoio de até 150 mil, para organizações que propõem atividades de combate à tortura e ao encarceramento em massa. Então, esse edital está aberto, lá no nosso site vocês encontram mais informações, as inscrições vão até o dia 6 de setembro. Como eu disse, lá no nosso site você consegue mais informação sobre esse edital, mas sobre como o Fundo Brasil tem apoiado o movimento indígena e a sociedade civil como um todo. Tem lá, inclusive, há uns dias atrás a gente lançou também o nosso relatório de atividade de 2022, que está na nossa página inicial, e dá um bom panorama de como a gente tem atuado e apoiado a sociedade civil. Aliás, fundobrasil.org.br, todas as informações estão no site do Fundo Brasil, tá bom? Como a Juliana trouxe aqui pra gente. E já estamos conectados com a Marlete Costa, que é do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas. Marlete, seja muito bem-vindo, um prazer te receber por aqui. Eu queria que você começasse falando em relação a essa organização que vocês fazem para a participação da pré-cúpula, sobre os temas principais, quais as principais demandas, quais as principais pautas. Explica aqui pra gente, por favor. Boa tarde, Brasil. Muito grata pela participação. Então, a Rede Foreia, né, quando se fala na questão da Amazônia, não tem como não falar de Amazônia se não ouvir os povos indígenas, né? Então, assim, é muito importante que nessa Assembleia da Terra nós, povos indígenas, possamos estar falando também sobre sobre os nossos pontos de vista. Qual é a nossa contribuição nessa Assembleia, né? Porque hoje nós, povos indígenas, ninguém precisa mais falar para nós. Nós estamos aqui para falar, né? Dizer o que nós temos, como que nós pensamos a questão da estratégia, né? Nós mesmos, povos indígenas. Então, é nesse sentido que é muito importante essa Assembleia, porque nós temos que falar por nós. O Brasil, a Amazônia, nós estamos para dizer, gritar ao mundo que nós precisamos estar vivos, respirar, né? Então, assim, é nesse sentido que o Foreia está participando dessa Assembleia, Assembleia da Terra, né, na Amazônia, justamente para ver as nossas contribuições, né, enquanto povos indígenas. É importante essa discussão, porque é assim que nós vamos estar falando, né, falando para o mundo
que a nossa participação precisa ser uma participação efetiva nessas discussões, nesses temas, né? Então, por exemplo, você, para falar da ação climática, você tem que envolver a educação, né? Então, é porque todos os projetos de ação climática, de plano de gestão territorial, e é necessário estar envolvendo a educação, porque, por exemplo, você tem que implementar nas práticas, nas bases, nos nossos territórios, né? Na escola. Então, o FOREA, ele tem dado esse apoio nas pontas, que nós falamos nas bases. Então, assim, e para isso, nós temos o apoio do Fundo Brasil, que está dando essas oportunidades, fazendo essas parcerias, envolvendo as nossas organizações, para que a Amazônia possa estar fortalecida, né, junto às nossas bases. Então, é nesse sentido que, dentro dos nossos territórios, nós temos que estar discutindo essas temáticas, esses temas onde nossos professores, onde os nossos jovens, os professores não indígenas, professores indígenas possam estar discutindo essa temática em sala de aula, né? Trazendo aqui na ponta, nas nossas aldeias, onde é difícil acesso de internet, onde só através de projetos nós possamos chegar nas bases para estar informando e para que as nossas bases possam estar participando, né, e tendo esse envolvimento direto nas nossas discussões, né? Então, essa cúpula, ela traz uma expectativa muito grande para nós, enquanto povos indígenas, né, trazendo esse debate. O FOREA vai estar participando lá, né, junto toda a equipe, né, da Amazônia, e assim a gente traz essa discussão através desse programa, né, para que nós possamos estar aqui junto com os alunos também, que os alunos possam conhecer, né, porque são esses jovens que são o futuro de amanhã. Então, não tem como separar essas discussões, né, de saúde, da educação, de sustentabilidade. Os nossos jovens, eles precisam estar cientes de como futuramente nós vamos estar discutindo eles, né? Esse tema onde as nossas crianças possam ter um futuro bom, né? Como diz no nosso linguajar. Como que nós vamos estar daqui a 50 anos? Como as aldeias vão estar nos seus territórios, né? Como vão estar preservando nesse sentido, né? Marlete, eu queria assim, nada disso, né? Acho que travou. Marlete está me ouvindo, né? Marlete, eu queria te ouvir sobre, eu não sei se ela travou, não. Acho que não, tá me ouvindo, né? Sobre o significado. Eu estou ouvindo, sim. Eu quero te ouvir sobre o que significa para vocês poderem fazer parte de uma discussão tão ampla como essa e serem ouvidos enquanto indígenas. A gente viveu anos muito difíceis agora, nesse passado bem recente, né? Em que a voz do indígena não ecoava. E agora a gente chega num momento em que 8 lideranças, 8 chefes de Estado estarão ouvindo populações indígenas, povos tradicionais. O que significa isso para vocês? Isso significa para nós ter vida, ter resistência, dizer para o mundo que nós estamos aqui para falar para nós, discutir como nós queremos viver daqui para frente. E nós não podemos estar fora dessas discussões. Por quê? Né? Nós estamos envolvidos em toda essa questão e nos últimos anos foram muito difíceis para nós. O governo, como que eu quero dizer, o governo passado, ele colocou na cabeça que eu acho que os povos indígenas não precisavam viver, né? Então, excluiu, literalmente, rejeitou a população indígena. E, enquanto isso, nós resistimos com a nossa força,
com a nossa força dos nossos ancestrais, e nós resistimos tudo isso. Então, foram muito difíceis, né? Tanto para a educação, quanto para a saúde, para o desenvolvimento, para a nossa vida, para a vida dos povos indígenas da Amazônia. Então, assim, hoje nós podemos estar participando de um evento tão grandioso como esse, é dizer para o mundo, nós estamos aqui, nós passamos momentos difíceis, mas nós estamos se reorganizando e nós temos aqui, não acabaram com as nossas raízes, nós estamos aqui para falar para nós e como nós queremos seguir daqui para frente.